Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp e no vídeo de hoje a gente vai trazer de volta aqui um assunto que eu venho abordando ele ao longo das últimas semanas, que é a questão do update aí da plataforma da Mobox, né? Então ela está passando por uma grande transformação e agora a gente está na cara do gol aí, nas vias de fato, né? Segunda-feira, dia 19, é o dia em que vai acontecer a mudança maior, no meu ponto de vista, que é a questão da mineração lá dentro do Momo Farm, que ou a gente enquadra os nossos momos dentro da regra lá de hash base, ou nós vamos ter que colocar os nossos momos, as nossas famílias, épicos, etc., para minerar lá no Momo Farmer, né? Que é onde tudo começou, aqui no Momo Farmer, melhor dizendo, né? Bom, pessoal, eu tinha comentado com vocês no meu último vídeo que eu toquei nesse assunto, que eu ia esperar chegar mais próximo da data e tentar colher um pouco mais de informação para então voltar a falar com vocês a respeito desse assunto, tá? Então, chegou o grande dia, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, sobre esse grande update aí da plataforma. Vou passar aqui alguns pontos, algumas mudanças que já aconteceram, que eles já liberaram, e vamos trocar uma ideia aqui então a respeito de tudo que está acontecendo e das possibilidades que estão vindo por aí, tá? Mas efetivamente na segunda-feira, agora, dia 19, nós vamos então definitivamente saber o que vai acontecer aí, como que vai ficar a questão da mineração, quanto que vai melhorar, quanto vai melhorar no Momoverso, vai melhorar no Momo Farmer, enfim, agora a gente vai conseguir sentir na prática. Bom, eu quero começar esse vídeo aqui, o assunto, falando um pouquinho sobre a questão da mudança lá, dessa implementação do hash base aí que eles colocaram para os nossos momos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, ao longo das últimas semanas, eu venho trabalhando a minha estratégia para fazer essa adequação acontecer no meu time de momos, obviamente. E, pessoal, uma coisa muito importante, eu sei que esse assunto ele trouxe uma série de discussões das mais variadas possíveis. Como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, é muito difícil a gente tomar uma posição dentro da estrutura aqui da Mobox, porque cada usuário tem a tua estratégia. Cada usuário vai lá, implementa a sua estratégia, analisa como ele quer fazer acontecer os seus ganhos aqui dentro do ecossistema da Mobox. E diante disso, é muito complicado porque dependendo do que eu falo, pode agredir completamente outros usuários da plataforma, né? Eu penso que a gente tem que ter uma certa cautela na hora que a gente vai conversar sobre qualquer coisa ligada aqui à Mobox, porque essa plataforma é uma plataforma que ela permite uma diversidade muito grande de estratégias, de encaixe de estratégia aí para cada player. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei na plataforma, eu diversifiquei bastante. Então, se vocês observarem nos meus vídeos, vocês vão perceber que eu tenho famílias, mas ao mesmo tempo eu participo aqui da liquidez, eu tenho um pouco de Vembox também, eu participo das rifas mais variadas, eu participava das rifas, por exemplo, de gemas, que agora está extinta temporariamente. Então eu sempre procurei estar muito ativo e eu principalmente jogo os games, tá? Não jogo todos, mas eu tento manter aí pelo menos uma atividade em 3 games e agora estou indo para um quarto que é o Clash que está rolando agora e eu ainda estou aprendendo ele. Mas assim, eu quero falar então com vocês a respeito da mudança lá dos momos. Eu tinha comentado com vocês que eu achei que a plataforma ela tinha sido um pouco confusa na hora de nos entregar a informação de como iria funcionar essa questão do hash base. Bom, eu vou deixar aqui um ponto de vista para vocês e depois vocês comentem aqui no vídeo, tá? Deixem aqui o comentário de vocês a respeito de tudo que está sendo tratado, aqui, de tudo que eu estou comentando. Mas assim, o primeiro ponto que me pegou de surpresa quando lançou aquelas informações através dos anúncios deles é que eu, por exemplo, eu tenho 3 famílias de raros, né? E depois que eu adquiri minhas 3 famílias, eu confesso que eu nunca mais olhei para os raros dentro lá do market, tá? Eu sempre olhava muito para os épicos, porque eu ainda almejo ter um épico dentro da minha estrutura, aí dentro do meu time de momos. Mas eu não olhava mais para a questão dos momos raros. E aí o que acontece? Eu não fazia a menor ideia nessa questão de hash base e hash maior dos momos que estavam sendo liberados agora nos sorteios da plataforma. Então eu não fazia a menor ideia desse cenário que existia essa situação. Até porque eu quando comecei,
a mexer aqui com a Mobox, já estava muito claro para mim ali a questão do hash menor e o hash maior, que é o que eu vinha até usando como base inicialmente para os meus cálculos. Para mim era isso que estava sendo tratado, mas no fundo, não era isso. Então foi bom eu até ter segurado um pouco a minha onda aí, entre aspas, né? E ter dito para vocês que era melhor a gente aguardar, porque era uma situação uma realidade que não fazia parte do meu dia a dia, eu não olhava muito para aquilo. Então depois eu fui observando dentro do grupo, os comentários das pessoas, fui estudando um pouco mais e entendi então que na verdade não era o hash menor mais o hash maior dividido por 2. Na verdade é o hash base menor para o hash base maior que hoje liberado nos momos raros que estão sendo sorteados na plataforma. Então a conta era essa. Mas eu acho que teria sido muito mais fácil se eles simplesmente tivessem dito que o hash base seria, nesse momento, 90. Nós teríamos que ter o hash mínimo ali nosso, né, o hash base do nosso Momo, no estágio 90. Então, ao longo dessas últimas semanas, eu fui fazendo uma implementação. Eu gosto muito de testar as coisas. Eu confesso que eu não sou o tipo de pessoa que vai enfiar a cara de uma vez, tá? Assumir de uma vez uma situação sem antes tentar entender um pouquinho como ela está funcionando, quais são as variáveis. Então, esse é o meu estilo aí de lidar com estratégia, né? Eu gosto muito de gestão, então é o meu perfil, tá? Eu sei que diverge de pessoa para pessoa, mas assim, eu vou abrir aqui, ó, aonde ficam os meus momos, e vocês vão reparar que esse meu primeiro momo aqui, ó, ele nesse momento está adequado para essa nova fase da plataforma. Percebam que eu já cheguei ele aqui no hash base, ele está com 90 agora. Tá? Então, basicamente, para desmistificar o que vinha sendo aí tratado de modo geral por todos nós na comunidade da Mobox, o mais importante é o teu raro nesse momento, aqui no hash base dele, estar em 90. Tá? É essa a situação. E aí, eu deixei um outro momo meu ainda sem evoluir, porque eu queria, na prática, mostrar para vocês quanto que custou mais ou menos essa brincadeira para mim, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou pegar aqui um segundo momo meu, que não está adequado ainda para essa nova situação. E aí nós vamos fazer uma simulação aqui, ó. Esse meu momo, por exemplo, ele está aqui com hash base 28. Esse outro momo que eu mostrei para vocês, ele era pior que esse aqui, porque ele estava, se eu não me engano, em 22, tá? Então, vamos lá, ó. Se nesse momento eu quisesse agora subir aqui o hash base desse meu momo, eu teria que nessa tela onde eu tô, vir nesse campo aqui e começar a fazer o aumento aqui, ó, começar a adicionar os níveis, né? E percebam que ele vai me mostrando aqui a previsão de quantos Macs eu precisaria para fazer acontecer. Então vamos levar lá até o limite. No meu caso aqui, ó, percebo que está subindo aqui embaixo. É aqui que eu preciso fazer a mágica acontecer. Não é nesse aqui, é nesse, tá? Nessa opção aqui, na primeira. Então eu vou subir aqui até alcançar aí o nível 90, né? Então, ó, 68, vamos lá. Para não demorar demais, vamos acelerar aqui o processo. Então, ó, bateu 90 aqui embaixo. Ó. Então, nesse momento, para eu fazer com que esse meu Momo se enquadre a essa nova versão aí de hash padrão para poder farmar lá no Momoverso, eu teria então que investir 3.131 MEC. Agora, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos fazer aqui uma conta rápida para vocês entenderem então quanto que eu investi nesse meu outro Momo. Foi um pouco mais do que isso, na verdade, né? Então, ó, nesse momento já houve a mudança aqui na plataforma. Antes aqui, no cabeçalho, nós tínhamos a informação do valor da caixa, da box, e o valor do M-Box. Agora eles mudaram, então aqui agora eu vejo o valor do M-Box e o valor de Mac. Mac nesse momento 0.06, normalmente tem mais frações aí para frente, tá? Mas eu vou arredondar aqui só para a gente fazer um cálculo base. Então, ó, 31, né? Então 3.131 vezes 0,06 centavos de dólar. Então essa brincadeira custaria para mim hoje 187 dólares. O que está causando muitas variáveis aí dentro dessa situação? O que está, de certa forma,
movimentando, mobilizando e mexendo com a estratégia de cada player aqui dentro da plataforma. Hoje é possível você encontrar momos raros que são sorteados e que de repente quem ganhou ele não quer ficar com ele, não quer montar a família e vender. Muitas vezes o valor está próximo desse valor que seria investido para evoluir o momo raro. No meu caso, eu ainda optei e vou optar por elevar eles, porque para mim, eu penso assim, eu vou comprar esse outro momo raro, eu vou ter que formar a família, a brincadeira não vai ficar tão baixo assim, tão perto do que seria fazer essa evolução. Só que eu respeito muito a opinião de cada um, e é claro que cada caso é um caso. Eu, se for parar para pensar, o meu caso aqui é muito extremo, porque os meus 3 momos estavam com hash base muito baixo mesmo. Só que onde que eu quero chegar com esse bate-papo com vocês nessa questão aqui? Eu fiz a evolução desse meu momo e basicamente eu utilizei pouquíssimo recurso direto. Ou seja, as próprias implementações e mudanças que a plataforma gerou nas últimas semanas me possibilitaram angariar um volume significativo de MEC. Eu acredito que eu consegui levantar perto de 3.000 MECs, tá? Ao longo dessas últimas semanas. E de que maneira eu fiz isso? Através dos games, ranqueando nos games, e através das rifas de MEC. Então teve uma semana de rifa de MEC que eu peguei 780 MEC. Eu estou participando com 120 tickets nesse momento, tá? O meu hash está me permitindo isso. Como é que eu tenho feito para participar? Eu vou lá, retiro as minhas famílias do Momoverso, trago para dentro do Momo Farmer, compro os tickets e devolvo minhas famílias lá para o Momoverso. Puxa, mas tem que pagar a taxa e a taxa não é baixa. Realmente não é, tá? Eu estou pagando 0,005. Só que o que que acontece, galera? Diante desse cenário aí, vale a pena pagar essa taxa. Porque se pegar por base ali o quanto você paga por cada ticket de Macbox do sorteio e o volume que você ganha, é muito difícil você sair perdendo. Então dá para você conseguir ganhar um volume de Mac ali, caso você queira vender ou fazer o que eu estou fazendo, reinvestir aí e upar os momos, vale muito a pena, tá? E pelo menos nas contas que eu fiz, assim, não tem nem comparação. Se eu fosse comprar esses Macs direto no mercado, sairia muito mais caro. Então, o que que eu posso dizer para vocês? Não dá para fazer a mudança de todos os momos de uma só vez, puxa, vai ficar um valor muito pesado. Cara, vai por partes. Eu, por exemplo, creio que vou conseguir, já vou entrar com um upado já, que é esse meu primeiro que eu mostrei. Estrategicamente eu escolhi ele porque ele tem gemas, e gemas também me dão bônus dentro do Momoverso, porém eu não sei como vai ficar daqui para frente, se vai continuar esse bônus ou não, tá? Mas eu optei por ele, né, nesse caso, por conta disso, tá? Por conta das gemas que estavam ali. Mas o que que é importante? Quando eu vi essa situação, eu falei, eu preciso gerar esse resultado com os próprios recursos que eu já tenho. Então, eu comecei a focar mais nos games. E eu melhorei muito os meus ranqueamentos. Para vocês terem uma ideia, no TM, no Token Master, por exemplo, nas 2 últimas semanas, eu consegui ranquear. Na semana retrasada, eu ranqueei 156. E nessa semana eu ranqueei, acho que se eu não me engano, foi 152 a minha posição ali no ranking. Então, só isso já me deu, se eu não me engano, em torno de mais de 300 Macs. Só desses dois rankings. Mais o Adventure das 2 semanas, mais o sweep do Block Brawler, mais o Moland, perdão, que ali também eu consegui, essa semana, por exemplo, foi a primeira vez que eu ranqueei, depois que eu comecei a reinvestir ali no game. Então, assim, a plataforma, ela colocou mais possibilidades de ganho. E no Block Brawler, por exemplo, eu pego sempre 2 rankings ali, além do sweep. Então são 3 fontes de Mac para mim. E para completar isso, eu fui então para a questão das rifas, tá? Então vamos olhar aqui na prática a questão das rifas, ó. Eu vou sair um pouco dessa tela, vamos voltar aqui na Home. Para quem não está acostumado, tá aqui, ó, Macbox Raffle. Eu não participo através de Vembox, eu não tenho Vembox suficiente para me dar volume. Então, como eu disse para vocês, quando eu vou aqui em participar, eu jogo aqui na opção Hash Power Lottery
E nesse caso, eu trago as minhas três famílias. Essas três famílias me garantem, então, 120 tickets. Quanto que eu tenho recebido de box? Nas 2 semanas, eu peguei 10 box em cada uma delas, tá? Essa semana não foi tão boa, mas na semana passada, como eu disse, eu peguei 700 e tantas Macs. Então foi super bacana. Se eu não me engano, na conta que eu fiz, as 700 e poucas Macs me custaram no valor do ticket, acho que em torno de US$ 5. Acho que nem isso. Então, é o que eu falei, se você pegar, multiplicar 750, vamos arredondar, 750 Max a 0,06 centavos de dólar, dá muito mais do que isso. Então eu acabei economizando. E aí eu já vou deixar aquela dica de ouro aqui para vocês, de uma alternativa muito importante. Pessoal, se for para vocês converterem M-Box em Mac para fazer essa transação aí, upar os momos, a minha dica é: não façam aqui ainda pelo swap que eles colocaram aqui no Momo Farmer. Façam pelos games. Eu fiz pelo Moland ontem e eu consegui economizar na brincadeira ali. Se eu estivesse fazendo aqui pelo Momo Farmer, usando a estrutura da Pancake aqui, teria me custado muito mais. Então, fazendo pelo Moland, eu consegui economizar mais de 30 M-Box, tá? Mais de 30 M-Box, porque ontem eu completei o valor que precisava para eu finalizar então a adequação desse meu primeiro momo. Agora, dessa semana para a semana que vem, eu devo dar uma boa levantada num segundo momo já. Não vou conseguir talvez chegar nos 90, porque não é minha intenção e eu também estou fazendo muitos investimentos em muitas coisas no meu computador gamer, que já foi uma grana, tá? Minha placa de vídeo já chegou, inclusive eu estou até preparando já o vídeo para mostrar para vocês. Então, assim, eu optei por não fazer, não assumir o custo de uma só vez, tá? Mas muito provavelmente, até o meio do mês, do próximo mês, ou nem isso, eu acho que até, na verdade, no início do próximo mês, porque a gente vai começar essa transição agora no dia 19, provavelmente eu já vou estar com 2 famílias já adequadas lá para o Momoverso. Então, a dica que eu deixo para vocês é: não se desesperem, não dá para fazer tudo de uma só vez, não se desespera. Mantenha o foco, reavalia a tua estratégia, adapta aí a situação e vai para cima, e vai fazendo acontecer. Um dado muito importante, há semanas atrás eu já estava começando a upar esse Momo. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Eu até deixei aqui a tela do Momoverso aberta. Hoje eu vim, saquei aqui o que eu tinha para sacar de produção, de produtividade. Acho que foi agora mais ou menos no meio da tarde do dia de hoje. E vou clicar aqui para mostrar para vocês um dado bem interessante aí que eu já estava considerando também dentro da minha estratégia na hora de fazer upar esses momos, né? Então eu vou clicar aqui agora na mina e deixa abrir a janela aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Beleza? Ó, abriu aqui. Percebam o seguinte, ó, eu vou pegar aqui esse meu primeiro momo, que ele ainda não sofreu nenhum tipo de investimento. Ó, do momento que eu parei ele hoje à tarde, ele me gerou 7.448 itens aqui de penas. Agora eu vou pegar o meu Momo, que é dos monstros aqui. Ele era menos do que esse aqui. Ele tinha menos hash base do que esse. Era 22. Com as mudanças que eu fiz, ó, ele está rendendo já o dobro na mineração aqui para mim, em comparação com esse primeiro, ó. Então 7.44 e ele me rendeu 14.127. Não dá exatamente o dobro, mas é quase o dobro. Então, um outro ponto muito importante também é que assim, nós vamos fazer esse investimento, mas vai acontecer um retorno com base nisso. Outra coisa muito importante também, no Sweep, por exemplo, lá do Block Brawler, melhorou bastante o meu ganho também por conta desse Momo que eu já estava upando ele. Então, eu sei que muita gente criticou a plataforma e eu não vou ficar aqui defendendo a plataforma, até porque eu não ganho nada para isso, tá? Mas eu estou fazendo uma conversa franca aqui com vocês e deixando a minha opinião. Eu acho que, diante do que eles propuseram, mas também do que eles estão oferecendo como recursos, para quem estava realmente engajado aqui na plataforma, não está tão drástico assim. Agora, qual que é o ponto principal aqui para mim nesse momento? É esperar acontecer então essa virada aí na segunda-feira. Provavelmente vai expulsar 2 famílias minhas para o Momo Farmer. Então eu quero entender quanto que eu vou conseguir farmar lá.
mas ainda assim elas vão continuar rendendo alguma coisa para mim. E pelas contas que eu tinha feito, não vai dar tanta diferença assim. Vai cair, obviamente, mas não vai cair absurdo, tá? Mas, é claro, se um grande volume de famílias forem devolvidas para o Momo Farmer, pode ser que a coisa ali vai dar uma reduzida drástica, tá? Em contrapartida, se esse meu Momo que eu upei já tá me entregando o dobro do que ele estava produzindo, se houver uma redução aqui dentro do camp aqui do Momoverso, obviamente, os ganhos podem melhorar. Então, é uma variável que existe aí também. Mas eu não quero ficar especulando muito aqui agora. Eu prefiro esperar na segunda-feira. Podem ter certeza que entre segunda e terça-feira eu vou fazer um vídeo falando sobre os impactos que trouxe. Mas assim, uma coisa que eu achei que foi muito positiva nessa situação é que fez com que o cristais de MEC virasse uma moeda. Eu venho chamando ele de moeda há algum tempo. Era meio que uma falha minha, porque na verdade é um cristal de MEC que era utilizado nos games ali, né? E também na evolução dos momos. Mas eu vinha chamando, não sei por que eu vinha chamando de moeda, e agora, no meu ponto de vista, efetivamente está se tornando uma moeda. Então isso está ajudando a dar uma segurada no mercado ali de M-Box. Eu acho que vai trazer mais estabilidade para o mercado de M-Box, tá? Tenho percebido até isso. E em contrapartida, está ganhando valorização. Nesse momento está 0,06. Estava em 0,07 dias atrás, tá? Agora, eu já vivi a realidade de MEC valendo 0,15 centavos de dólar, pouco antes dessa queda aí de mercado, do mercado financeiro como um todo no mundo. E eu já vi relatos no grupo que já chegou a valer muito mais do que isso. Então, até quem tiver a informação aí, que está há mais tempo do que eu na plataforma e já pegou uma valorização maior de MEC, deixe aqui nos comentários qual que era o valor que vocês já pegaram, o topo aí de valor de MEC, para a gente ter uma ideia. Mas eu acho que há uma grande possibilidade de ainda valorizar mais o MEC. Por quê? O MEC está se tornando combustível dentro da plataforma. Então nós temos um token, que é o principal ali, que é o M-Box, que ele invade muito o campo financeiro. Então ele permite com que jogadores entrem, pessoas que estão buscando renda passiva entrem, pessoas que estão fazendo trade, swing trade, day trade, o que seja, permite que todo esse ecossistema comungue, tá? Agora com essa história dos Macs, eu acho que para quem é gamer, assim como eu, pode ser que vá ser uma grata surpresa pra gente. Pode ser. Sem ferir quem está fazendo esse jogo aí do lado mais financeiro do negócio, que é a moeda M-Box. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que mudanças sempre vão acontecer. A plataforma, ela, de alguma maneira, ela sempre vai estar se remodelando, porque eles, pelo que eu entendo, eu sinto que nesse projeto há realmente uma seriedade. Tem algumas falhas, pequenas falhas, como eu às vezes comento. Eu sou um pouco crítico e não vou abrir mão disso. Mas no todo, eu ainda tiro o chapéu. Por quê? Considerando o que eu já vi em outros universos de game que tenham valores envolvidos, eu acho que a Mobox ela está conseguindo se comportar de uma maneira muito legal nesse período que nós estamos vivendo de mercado, não só cripto, mas mercado financeiro como um todo. Então, assim, a moeda ela chegou num fundo ali e conseguiu se manter. E muito disso, pessoal, vem da postura da plataforma, da postura das lideranças aqui da plataforma. Por que que eu falo isso? Porque se vocês forem a fundo aqui nas informações, vocês vão saber que eles fazem recompra, que eles fazem queima, que existe todo um mecanismo ali para fazer com que parte das moedas sejam devolvidas para a plataforma e eliminadas para que gere cada vez mais o sentimento de escassez e isso impulsione a moeda. Então eu já comentei isso em vídeos passados. Eu não tenho um perfil aqui. Não acho que eu sou um cara que esteja habilitado a ficar falando sobre o mercado financeiro e sobre previsões e nem gosto muito disso. Mas assim, por intuição e pelo pouco de referência que eu tenho de gestão, eu acho que a Mobox ainda vai surfar uma onda muito legal.
se continuar com esse mesmo embuio deles aqui, se eles continuarem empenhados em trazer novidades, em ir regulando a plataforma, eu acho que a coisa ainda vai muito longe. Mas eu entendo que tem pessoas que estão, de certa forma, um pouco irritadas, porque essas mudanças, elas acabam agredindo a nossa estratégia. E eu estou dizendo isso porque eu já fiz parte desse grupo. Quando eu comecei, eu peguei um reajuste de mercado ali e feriu bastante a minha estratégia na época. Eu fiquei muito irritado. Inclusive, foi na ocasião, teve uma situação que envolveu o Game Moland, houve uma redução nas relíquias, etc. Não vou ficar alongando muito, mas eu lembro que naquele período eu fiquei muito irritado. Acabei até discutindo com algumas pessoas dentro lá do grupo. Mas depois eu fui reavaliando, fui reajustando a minha estratégia e no fim acabou que a conta foi fechando. Então mudanças fazem parte e nós como seres humanos a gente tem que estar preparado para isso. Quem não estiver adaptado para mudanças, quem não souber trabalhar com as mudanças e se realocar da maneira mais rápida e obviamente mais proveitosa possível, tá fadado a perder. E isso não é só na questão da Mobox, isso vale para a vida como um todo, galera. Se a gente pegar lá os nossos antepassados, pô, e a evolução que a gente tem hoje, não tem nem o que falar mais, não tem nem o que questionar. Ou você se adapta, ou você tá fora. Eu lembro que eu assisti um vídeo do Bruce Lee, que ele tava dando uma entrevista e ele falou uma frase que eu achei muito legal, que ele falava assim, que ele era como água, que ele se adaptava aos diferentes cenários. Então, se colocassem ele dentro de uma xícara, ele virava xícara. Se colocasse dentro de um bule, ele virava bule. Então, eu acho muito legal essa a associação que ele fez. E a água, ela também tem aquele lance dela conseguir, pelas frestas, ir passando e avançando. Então, eu carrego um sentimento de que é importante a gente estar preparado. Mas é claro que se eu perceber em algum momento que está rolando abuso, aí é complicado, né? Aí não tem muito o que fazer. Mas olhando agora, hoje, com um pouco mais de experiência, dentro da Mobox, eu acho que as coisas que estão acontecendo é que eles estão filtrando, estão separando os canais. Essa é a minha visão. Já tinha falado isso em vídeo anterior. Estou só aqui reforçando com vocês. Mas, gente, humildemente, como eu sempre digo, é minha opinião, tá? Respeito demais a opinião de vocês também. E acho muito legal a gente sempre abrir o diálogo. Então, vocês sabem que meu canal aqui é um canal em que a gente debate mesmo. Eu procuro responder não só as dúvidas de vocês, mas também viajar um pouquinho dentro das coisas que vocês falam. Então, deixem comentários aqui, vamos trocando ideia, tá? Vamos fortalecendo a nossa comunidade. Bom, então na questão aí de upar o Momo, para mim agora está muito claro, conforme eu demonstrei para vocês, já dá para ter uma ideia aí da situação. Então, se você tem um Momo raro, uma família mais ou menos no nível que estavam os meus ali, 22, 26 e 28, a pancada não é pequena. Porém, volto a dizer, aproveitem as possibilidades que a própria plataforma está oferecendo, gente. É uma questão de lógica, né? Então, assim, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Eu estou preferindo vender lenço há muito tempo na minha vida. Então, eu falei, em alguns momentos a gente acaba ficando irritado. Acho que faz parte, vai muito do nosso dia ali e de questões que estejam nos influenciando. E aí, às vezes, pega uma situação como essa e acaba deixando a gente mais irritado. Mas, assim, a regra base é reavaliem. Teve uma situação que aconteceu dentro do grupo esses dias que um usuário estava questionando a estratégia do outro e o outro dizia assim: cara, leia as informações que a plataforma soltou e reavalie a tua estratégia. Quando ele falou aquilo, faz um tempo já. Foi um estalo pra mim ali. Falei, pô, é verdade, cara. O que mais dá pra eu fazer nessa plataforma que eu não tô fazendo? Com os recursos que eu já tenho, com os canais estabelecidos que eu já tenho, o que mais dá pra eu extrair dela? E aí, galera, ó, se movimentar, cara. Tem que mexer o açúcar no fundo lá da xícara, cara. Tem que fazer a coisa funcionar. Então, essa é a minha opinião. Quis trazer um pouco dessa visão para vocês. Não dá para upar tudo de uma vez, upa aos poucos, vai devagarinho se adaptando. Eu vejo sempre o Momoverso como o grande futuro dessa plataforma. Então, eu vou repetir o que eu já venho dizendo anteriormente. Estar fora do Momoverso pode nos custar muito caro lá na frente, pode ser um pecado. Mas aí vai da estratégia de
cada um, beleza? Bom, fora isso, eu vou passar aqui mais algumas coisas que aconteceram dentro do ecossistema aqui, dentro da plataforma, tá? Com vocês. Mas eu não vou detalhar demais, tá? Eu só vou dar uma pincelada aqui. Então, ao longo dos últimos vídeos, eu já vinha comentando. Os games já houveram as adaptações de. Os games já houveram as adaptações ali nas rewards, né, nas premiações. Então, houve realmente um incremento. Eu já provei isso para vocês aqui em vídeos passados, né? E agora a plataforma ela foi fazendo as implementações aqui dentro do Momo Farmer também, que eu venho demonstrando isso para vocês. Então hoje, por final, eu quero mostrar o que veio de novidade essa semana, que foi a questão aqui da entrada então do Mac como um ativo aparecendo aqui agora para gente. Um detalhe muitíssimo importante, um ativo controlado por nós, um ativo controlado pelo mercado, pelo livre mercado, tá? Então por isso que eu falei que pode ser que isso aqui decole, porque a gente vai precisar de muito Mac daqui para frente para as coisas acontecerem nos games, no Momoverso, através dos nossos momos e assim vai embora, né? Então agora está implementado. E aí para quem quiser saber como faz a questão aí da troca, né, do swap aqui entre Mbox e Mac, uma das possibilidades é vocês clicarem aqui em cima da moeda, ó, eu cliquei aqui no cabeçalho, já vieram aqui algumas opções. Vou falar das duas primeiras, que é a Exchange, é onde você vai fazer aqui a troca. Porém, eu reforço a dica, galera, já deixa aquele like. Puxa, baita dica valiosa aqui que eu tô falando para vocês. Ontem eu economizei mais de 30 M-Box. Da mesma forma que me ajudou, vai ajudar. E eu sei que tem muita gente que está dentro da plataforma Mobox que, ó, suou para colocar um dinheiro aqui dentro, para tentar fazer uma renda passiva aí, ou uma renda semi-passiva, vamos falar assim, né? Jogando ali também, liberando essa informação com vocês, mas eu acho que é válido. Então, eu não sei até quando a plataforma vai manter isso, se em algum momento pode ser que ela vá tirar. Então, agora está valendo muito a pena lá, está gerando economia. Mas voltando aqui, então, para quem quiser fazer por aqui, não estiver fazendo nos games, vai vir aqui dentro. Eu, por exemplo, tenho a minha MetaMask sincronizada, então ele busca lá o volume que tem de moedas. Então vamos supor aqui que eu quisesse fazer uma inversão aqui, ó, quisesse trocar MBOX. Eu tenho 30 aqui na minha MetaMask, então eu colocaria o máximo aqui, por exemplo, e ele faria a conversão aqui para mim. Então, nesse momento renderia 284 MECs, tá? Então, para dentro aqui da minha carteira. Aí, importantíssimo, tem aqui o FII, tá? Tem a taxinha que é cobrada. Então, na verdade, os 284 viraria 282 MECs. Clicaria aqui em aprovar, exchange e pronto, vai embora, tá? Já faria a conversão, é automático, já vai atualizar a carteira. Só vai ter que fazer a confirmação ali e tá tudo certo, tá? Então, pessoal, essa é a primeira. A segunda é essa pool de liquidez que foi adicionada, que é o pareamento entre Mbox e Mac. Eu não vou entrar nessa questão com vocês agora, tá? Isso aqui é assunto para eu fazer um vídeo separado. Inclusive, eu estou devendo um vídeo aqui para um seguidor nosso aqui do canal, que é o Marcos. Marcos, não esqueci de você, tá? Essas últimas semanas eu estava muito focado aqui na questão do computador gamer e ele deu problema, inclusive, eu até relatei isso com vocês num vídeo passado. Mas agora, ó, zerou, minha placa de vídeo já está instalada, máquina voando aqui. Então se preparem que a próxima semana eu vou tentar voltar para o ritmo aí de pelo menos uns 3 vídeos por semana. Tem muita coisa legal que eu quero trazer aqui para vocês, gente. Muita coisa legal mesmo. Então aguardem. Vai vir um review rápido aí também já do Clash, né? Of Moland. Enfim, tem muita coisa bacana para trazer aqui de Mobox para vocês e de outros assuntos também. Mas então aqui vocês vão poder fazer a liquidez. Um dado importante, aqui pode acontecer em permanent loss? Pode acontecer. Então, para quem já tem uma certa experiência aí com liquidez, eu vou trazer aquela frase já bem usada aqui do canal, que é: não estou dando dicas financeiras para vocês, tá? Não estou tentando induzir ninguém a nada. Eu só estou trazendo aqui informações na íntegra com base na minha vivência dentro da plataforma, tá? Basicamente é isso. Então, assim, qualquer ação que vocês queiram fazer aqui dentro da plataforma é sempre, óbvio, por livre e espontânea vontade de vocês. Então, pesquisem, calculem, não façam burrada, não coloca dinheiro aqui dentro que vocês
necessitem dele. Então tentem fazer uma reservinha, vai escalando. Eu tô até com a ideia de fazer um vídeo aqui para vocês de como entrar bem raso aqui na plataforma e ir escalando dentro dela. Então em algum momento eu quero fazer isso para quem tem o sonho de estar aqui dentro da plataforma, mas de repente o dinheiro não está ajudando no momento, tá? Então tem muita coisa que eu quero fazer aqui com vocês. Mas basicamente é isso. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, galera, eu não sei se vocês estão acompanhando os meus shorts aqui no YouTube, devagarinho eu estou tentando me profissionalizar aqui no negócio. E eu até deixei uma menção que eu recebi mais uma box aí no meu Vembox 3X e agora eu comecei a acumular. Então eu queria lançar um desafio aqui com vocês, gostaria que vocês me ajudassem, tá? Nesse momento o canal está com 400 e poucos seguidores, super feliz, super gratidão mesmo, mas eu estou muito ansioso, não vejo a hora de poder fazer outras coisas aqui com vocês e que só a hora que eu alcançar um volume maior de seguidores é que eu vou conseguir. Uma delas eu gostaria muito, espero em algum momento poder fazer live com vocês, tá? Espero poder fazer live com vocês, pelo menos uma por semana, porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas e que seria muito legal se eu tivesse esse canal aberto em algum determinado momento para que vocês pudessem falar comigo. Eu já fiz o cadastro na Roxinha lá, que é a outra plataforma, né? De streaming aqui, de vídeo, mas eu não estou atuando lá ainda. Se a coisa demorar muito para acontecer aqui no YouTube, provavelmente eu vá fazer lá, mas eu gostaria de fazer aqui no YouTube com vocês, tá? Então, se vocês puderem, compartilha com os amigos de vocês que gostam aqui da Mobox, que gostam de criptoativo, de computador, enfim, que goste desse universo aqui do NHelp. Deem aquela força, me ajudem a compartilhar aí o canal para que a gente consiga crescer mais rápido e eu consiga desbloquear, destravar algumas funções que eu gostaria de ter disponível. Eu não consigo fazer enquete, eu não consigo fazer várias coisas ainda que eu quero muito implementar e fazer junto com vocês. Bom, pessoal, então esse vídeo eu trouxe mais para realmente cumprir a minha palavra que eu tinha falado com vocês que em algum momento eu iria voltar esse assunto à tona. Então, só reforçando, você tem um Momo e uma família, teu Momo raro não está adequado, você tem que vir aqui então em My Momo, vai clicar e vai fazer aqui então um investimento em MEC para subir até alcançar 90 aqui para os Momos raros. E se o teu caso for um Momo épico, aqui seria 200. Um outro ponto importante que eu falei que eu ainda estou curioso também é para entender como vai ser essa evolução, porque a plataforma vai exigir da gente de tempo em tempo uma atualização desse hash base. Se eu não me engano, no anúncio deles era a cada 2 meses. Vamos aguardar. E aí, assim que a coisa virar na semana que vem, eu vou trazer algum vídeo falando sobre a mudança, sobre os primeiros impactos, mas depois eu também vou trazendo sobre a questão estratégica, o que dá para fazer, o que não dá. Espero que as informações que eu trouxe aqui para vocês hoje ajudem vocês a se reorientarem na estratégia de vocês. Quero muito que vocês se dê bem aqui dentro da plataforma, como eu tenho conseguido. Tem sido fácil? Não tem. Como eu disse para vocês, eu já tive que reavaliar a estratégia umas 3 vezes dentro da Mobox. Mas eu sempre consegui rever, criar novas oportunidades e fazer a coisa ir balanceando e alcançando mais ou menos aonde eu estava, tá? Então, fica a dica para vocês. Deixem aquele like então para ajudar a viralizar esse vídeo aqui. Compartilhem se vocês puderem com seus amigos, com pessoas que gostam desse universo. Não é inscrito aqui do canal? Pô, dá aquela canja. Se inscreve aqui, toda semana eu estou trazendo novos conteúdos para vocês. Tem muita coisa legal ainda por vir, tá? Eu quero fazer mais aulões aqui, que eu estou devendo alguns, inclusive. Mas é isso, pessoal. Então, agradeço demais vocês estarem me acompanhando, estarem seguindo e agradeço demais, acima de tudo, a audiência de vocês. Então, espero vocês num próximo vídeo e até a semana que vem.